É carnaval, é folia nesse dia, ninguém chora. Super escola, é carnaval, nós não estamos com roupa carnavalesca, negócio de azul e branco não é roupa carnavalesca, não, hein? Todos vocês de. O Rocha está também com a roupa que não. Carnavalesca é muito colorido. E nós não estamos carnavalescos, nós perdemos o espírito carnavalesco, hein? Estamos velhos. Aí eu tô carnavalesca por dentro hoje. Depois do anúncio do aumento das bolsas dos estudantes, é assim, vamos dizer, se tivesse uma coisinha que eu podia pedir para o novo governo, era isso, e eu estou muito feliz com isso. Esse aumento do valor das bolsas muda, vamos dizer, uma perspectiva não só da vida dessas pessoas que sobrevivem com a bolsa, mas também vou ver se paramos de perder Aluno. estudantes, né, para Ô, fora. Márcia, esse aumento, ele recompôs todo o período ou como é que foi? Deixa eu só dar um exemplo para vocês. A Bolsa de Iniciação Científica, que é um dos instrumentos que eu considero mais poderosos que tem, porque tem um estudo que mostra a correlação entre ter Bolsa de Iniciação Científica, que é uma bolsa para tu fazer pesquisa na graduação, que só existe no Brasil, diga-se de passagem, tá? Ela faz com que esse aluno ou essa aluna que tem essa Bolsa de Iniciação Científica tenha mais chance de terminar o curso com boas notas, tá? Ela era R$ 400, passou para R$ 700, tá? Quando eu tinha bolsa, tá? Vocês vão dizer, os dinossauros não davam pela terra ainda quando tu tinha bolsa, mas quando eu tinha essa bolsa, eu, que era uma estudante, vinda de escola pública, etc., eu conseguia, com este valor, tá? Pagar toda a minha alimentação, todo o meu transporte, tá? E se tu olhar R$ 700, não, ia fazer lazer e ainda economizava um dinheirinho para ter umas, assim... Era uma gastança lascada, né? Não Imagina. Era uma gastança lascada. Era assim, ó, eu tinha uma perspectiva de fazer algo que vocês têm que entender que na física é fundamental, que é só estudar. Tá? Então, com esse dinheirinho, eu tinha essa grande possibilidade. Hoje em dia, com R$ 700, muito difícil, mas já dá um respiro, porque eu vou te dizendo, eu estava perdendo aluno de iniciação científica que deixava de ser aluno de iniciação científica para ir trabalhar de garçom e garçonete. Vocês entendem assim? Eu não tenho nada contra as pessoas irem para o mercado, mas eu quero que elas vão para o mercado já mais qualificadas. Eu quero que elas fiquem comigo, façam um esforço, porque assim, a iniciação científica tu sai num outro estado. Mesma coisa com mestrado e doutorado. Tá? Tu ter a possibilidade de te dedicar exclusivamente à tese de mestrado e de doutorado. Sei que em muitas áreas não é assim, as pessoas trabalham, usam os dados do seu trabalho para fazer. Mas em certas áreas é muito complicado tu conseguires fazer uma tese de doutorado, uma tese de mestrado que pare de pé, né? Que tem uma competição internacional sem ter dedicação exclusiva. Você tem que entender assim, que em certas áreas, como em física, em química, em áreas de biologia, não adianta eu publicar num periódico do Brasil, tá? Porque a física é a mesma no mundo, né? Então, quando eu vou publicar, eu não posso achar a lei de gravidade do Brasil. Ela tem que ser a lei de gravidade do mundo. As leis são do mundo. Então, a competição já é injusta de nascimento. Aí, o que acontece quando dá uma bolsa que não é suficiente nessas áreas para a pessoa poder viver, etc. Primeiro, ela vai tender a largar, né, o mestrado e doutorado e trabalhar, mas nem sempre em trabalhos de mesma qualificação. Para mim, pior, que todo mundo acha que bom, foi para fora. Gente, a gente gastou para formar essa pessoa na graduação, mestrado, e aí, quando vai entrar no doutorado, eu dou de presente para o exterior essa pessoa formada, o povo brasileiro gastou formando essa pessoa para a gente dar de presente, como aconteceu agora com um estudante, que por sinal está vindo agora me visitar, que teve toda a sua formação e aí ele foi para a Alemanha para fazer o doutorado. Que bom para ele que ele foi para a Alemanha fazer o doutorado, mas que triste para nós aqui, que trabalhamos nessa formação e damos a pessoa de presente para o exterior. Ô, Márcia, deixa eu te contar, isso que você está falando, né, é o mau uso do recurso público. Né? Eu conheço gente
que fez o doutorado lá fora, financiado pelo Brasil, você conhece, todos nós conhecemos, e não voltou. Não voltou, foi financiado pelo dinheiro brasileiro e ficou nos Estados Unidos. Isso é um absurdo. A pessoa pode até poder fazer isso, não tem problema nenhum, mas teria que devolver parte do dinheiro, se não todo ele. Tá, o que tinha que ser junto, e aí também é uma crítica ao sistema. Se tu tem tu tem a formação, tá? E tu vai para fora por um período. A gente exige, porque a lei exige que tu volte. A lei exige, ela só às vezes não é implementada. Mas a gente não dá a situação para essa pessoa voltar. Ô, Márcia, mas eu não sei se essa lei sempre foi assim, tá? Ela depois passou a exigir. Eu não tenho o menor problema da pessoa fazer lá e ficar lá. Agora ela devolva o dinheiro, devolva 70%, 80%, tem que devolver. Mas eu também acho que a gente pode fazer um combo, tá? Por exemplo, tu vai fazer um doutorado de sanduíche, que significa fazer um pedaço aqui, um pedaço lá fora, e depois tu volta para um outro laboratório, tá? E fica um tempinho aqui, paga um pedágio aqui, tá? E depois vai para fora. Agora, o que a gente estava vivendo é que as pessoas também iam para fora porque não tinham outra coisa para fazer. Entende? Não tinha saída, o sistema estava fechado. Veja só, na minha área, mas uma coisa é fazer pós-graduação. Na minha área, ciência política, elas não existiam no Brasil. Então, o pessoal foi sendo formado lá fora, veio aqui e montou as pós-graduações. Hoje não é mais preciso, se alguém vai fazer mestrado, doutorado, não é mais preciso ir para fora. Pode fazer tudo no Brasil. Tá? Porque o de sanduíche, eu acho que é uma coisa saudável, tá? Que é assim, por exemplo, eu estou com uma aluna agora fazendo... que a gente Eu fiquei um ano fora com o sanduíche. É muito saudável, porque a pessoa, por exemplo, eu não sou experimental, então eu mandei para um grupo experimental. Ela está fazendo experimento, sofrendo horrores, fazendo experimento daquilo que a gente fazia a teoria. Ela vai voltar sendo capaz de fazer, assim, o sistema completo. Tá? Então, assim, nós temos a chance de fazer uma política agora conseguimos respirar um pouquinho, não vamos perder mais as pessoas com esse aumento. Eu acho que a gente vai conseguir manter e não vamos competir mais com empregos que não sejam empregos tão qualificados. Não tenho problema nenhum de meu aluno ou a minha aluna irem para trabalhar, vou chorar um pouquinho, mas para trabalhar num banco fazendo data science, tá? Como eu faço computação, eu perco por esse mercado, tudo bem, eles vão estar fazendo algo assim, de um outro nível, de um nível que use o conhecimento que eles aprenderam aqui, mas eu sempre dou uma choradinha pelo fato de vamos dizer assim, perder. A gente vai terminar sempre perdendo, vou dizer assim, perder pessoas para o exterior, isso vai acontecer. Eu quero que a gente consiga agora atrair, porque tem um mercado que quer vir para o Brasil, mas a bolsa baixa é um empecilho, começar a fazer esse fluxo de eu também atrair pessoas de fora. Tá? Outros países não conseguem manter todos os seus profissionais. Um exemplo é a Índia, a gente recebe muitos pedidos, né? Quem sabe eu posso ir trabalhar no teu grupo com uma bolsa um pouquinho melhor, eu mostrando que, não transformando ela em dólar, mas dizendo, olha, tu consegue alugar um lugarzinho, tu consegue ter uma vida assim, a gente começa a ser atraente, e aí tal, as pessoas podem, depois de passar um tempinho no Brasil, ir para fora, e a gente atrair gente de fora para cá, né? Num fluxo de pessoas que eu não acho que seja ruim, a gente apenas tem que se tornar também um local mais atraente. De qualquer maneira, eu estou muito feliz com esse aumento de bolsas. Rocha, só um minuto. O Brasil não tem cultura de, digamos assim, otimização de recursos e de justiça distributiva. Vou te contar uma história sobre esse negócio de bolsa, que é muito elucidativa disso. Primeiro, eu já falei esse caso que eu conheço e que é um absurdo isso acontecer no Brasil. Eu tenho um amigo inglês, enfim, eu mantenho contato muito esporádico com ele. Eu passei um tempo na Inglaterra, Bolsa Sanduíche, aí ele em 2000 veio ao Brasil, eu morava no Rio ainda, ele fica numa franja entre ciência política e administração de empresas. Levei ele para conhecer a administração de empresas da COPEAD, lá as instalações, conversar com os professores, e lá visitando ele soube que os alunos que faziam mestrado na COPEAD tinham bolsa. Ele ficou revoltado. Ele falou, isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Na Inglaterra isso é impensável. O cara receber dinheiro do governo para fazer mestrado em uma coisa que depois ele vai sair ganhando uma fortuna. Porra, eu acho, cara, você brasileiro está aqui, não se toca.
Precisa de um europeu que tenha uma visão de justiça distributiva, né? O cara baixar aqui e dizer, pô, mas como é que vocês pagam o cara? E depois que vai sair daí, vai ganhar uma fortuna. Como é que o governo está subsidiando o enriquecimento das pessoas? Porra, uma piada! Mas, Alberto, em física, na Europa, os alunos ganham bolsa, sim. Tá? Em física, em química, eles ganham bolsa. Tá? Talvez nessa outra área não. Mas não, estou falando da administração de empresa. Administração de empresa. Você tem que otimizar. Qual o sentido de dar bolsa para um aluno de administração? Não tem sentido nenhum. O pior disso é o seguinte, dá bolsa para quem não precisa de bolsa. Né? Filho de gente da classe alta, né? Mas isso é um hábito que nós temos no Brasil, porque durante anos e anos e anos e anos, as vagas nas escolas, universidades públicas foram cota de classe média e classe média alta e filho de fazendeiro, né, que vinha fazer agronomia, veterinária e tal. Gente que podia pagar a faculdade. Mas isso é um problema nosso. Agora, isso que a Márcia está falando aí, esses problemas, se você ler a biografia do Marechal Montenegro, do Lira Neto, você vai ver o Marechal Montenegro se debatendo exatamente com esse problema que a Márcia retrata aí, quando ele montou o MIT, o nosso MIT aqui, o Instituto de Tecnologia, né, o ITA. Então é isso não é novo, é velho, vira e mexe, volta o negócio. Toda vez que entra um Bolsonaro na presidência da República, a ciência sofre. E nós já tivemos muitos Bolsonaros, né, na presidência da República, infelizmente. Ô, Márcia, a bolsa de mestrado e de doutorado está quanto agora? Agora, a bolsa ela passou para mestrado 2.100 e doutorado 3.100. E pós-doutorado... Tá um valor bom. Eu lembro que quando eu fiz mestrado, a bolsa de mestrado é bem menos que um salário mínimo. É porque também foi no período de inflação muito alta, então a inflação comia a bolsa e tal. Mas eu lembro que eu fiz era menos de um salário mínimo. Você foi financiado e agora mora na Lagoa Rodrigo de Freitas. Olha a vergonha, isso é uma vergonha. O erário financiou o enriquecimento individual e privado, né, de um demógrafo. Né? É por isso que tem pobreza no Brasil. É por isso que tem gente que mora em favela. Olha aqui, Eustáquio, ainda bem, Márcio, vocês dois, ainda bem que não existia autonomia do Banco Central nessa época aí, que senão vocês não tinham nada disso. É engraçado. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 17 anos. Né? Eu tenho 50 anos de trabalho. E aí o Alberto vai falar que eu ganhei uma bolsa durante 2 anos, que mudou minha vida. Essa elite que não aceita a mobilidade social ascendente no Brasil, entendeu? É piada, cara, Eustáquio. Puta, demagogia, populismo barato, hein, Eustáquio? Populismo barato. Mas uma coisa que o Eustáquio está chamando a atenção é essa mudança, né? Essa mudança, assim, do perfil socioeconômico das pessoas que entram na universidade e que estão entrando na pós-graduação. Tanto que as pós-graduações estão se adaptando, inclusive a minha, na área de física, porque assim, o número de bolsas é menor do que o número de pessoas interessadas, e aí a gente faz regras, e está se começando a pensar, né? Não, vamos dar bolsa para quem tem maior necessidade, né? A bolsa. Antes, não, a gente ranqueava só pelas notas, não, mas agora esse ingrediente é importante porque a gente quer manter, quer que essas pessoas que têm mais dificuldade econômica, elas se mantenham, né? E muitas vezes os estudantes, esses que ganham essas bolsas, eles são uma fonte de renda para sua própria família, gente. É uma mudança de... E assim, eu sou muito sensível a isso, tá? Porque eu venho da escola pública desde lá do comecinho, né? E quando eu entrei na universidade, eu levei um susto. Eu digo, onde é que estão os meus colegas de escola pública aqui? Tá? O primeiro susto. O segundo susto é onde é que estão as mulheres aqui na física, né? E o terceiro susto é onde é que estão as mulheres na liderança, inclusive do movimento estudantil. Eu olhava as mulheres distribuindo panfletinhos, cara bonitão lá falando. Então... Preto nem pensar, né? Hã? Preto nem pensar. Não. Mas é no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem menos. Tem menos, mas mesmo tendo menos, e reconhecendo isso, é um desafio. É um desafio quando tu assim, tu vai subindo na estrutura, tu olha em volta e tu não vê onde é que estão essas pessoas. Assim,
em eventos que eu vou, principalmente quando a gente vai discutir essa área de gênero, mas mesmo quando vai organizar eventos, eu pergunto, vamos convidar. E a gente olha em volta e não tem, entende? Não tem, porque pararam lá atrás. Então, assim, tem ainda que se fazer, junto com essa questão de gênero, na área de ciências, principalmente exatas, onde tem pouca mulher, fazer um mega esforço para achar negros e negras. Eu digo assim, ó, achar em física uma mulher negra é quase tão fácil quanto achar um unicórnio, porque assim, não chega lá. Tá? Tem um estudo de uma amiga minha que trabalha num movimento maravilhoso brasileiro chamado Parenting Science, que é aqui do Rio Grande do Sul, mas que já se expandiu, que mostra que na pandemia, na área acadêmica, a baixa produtividade atingiu predominantemente mulheres, mas mais ainda mulheres com mães, né? Mais ainda mulheres negras e mulheres negras com filhos mais baixa, no mais baixo nível. Mas por quê? Aí ela começou a se questionar por que as mulheres negras foram mais atingidas com uma pandemia, que é ficar em casa, do que as mulheres brancas. Ela percebia que é essa rede de apoio. Quando tu vem de uma classe mais alta, tu tem assim uma rede de apoio da família que está, vamos dizer assim, já está numa aposentadoria e pode apoiar com o cuidado dos filhos ou cuidado da casa. Agora, quando tu começa a descer na classe social, tu é que tem que ajudar o resto da família economicamente, mesmo aquelas pessoas sem filhos. Então, assim, o desafio está posto. Eu espero realmente que os programas tenham essa sensibilidade de agora, um número de bolsas que não é elevado, priorizar aquelas pessoas que têm mais necessidade para manter no sistema, porque a gente precisa muito desses talentos, né? De ter essas pessoas fazendo pesquisa, mas não importa que o Alberto esteja torcendo o nariz, hoje é meu dia de festa, hoje nada tira o meu bom humor com relação aos estudantes de graduação, mestrado e doutorado. O negócio é gastar. Gastar não é gastar, é investir. Vamos investir em tudo, investir. Pegar dinheiro e investir em salário de funcionário público, investir em bolsa, investir em obra, e deixar dinheiro também na mão, isenção de impostos. O negócio é isso. Existe. Alberto, não seja injusto. Está surgindo uma discussão dentro do próprio CNPq, que vai dar uma discussão profunda sobre isso, que é uma questão que existe um tipo de bolsa que eu ganho, tá? Eu e alguns professores ganham, que é uma bolsa para tu fazer pesquisa. Então, se tu está fazendo pesquisa e tu tem uma produção alta, para estimular as pessoas a continuarem fazendo isso, a gente ganha uma bolsa, tá? E junto ganha com um dinheiro para apoio à pesquisa. Se está discutindo em acabar com essa bolsa e aumentar, vamos dizer assim, só aumentar o apoio à pesquisa. Tem uma discussão que significa não é aumentar o dinheiro, é distribuir melhor o dinheiro. Então, até o próprio sistema tenta achar caminhos, né, para deixar mais eficiente o sistema sem necessariamente pensar em mais dinheiro no sistema. Então, nós não somos tão malvados assim, que só queremos mais dinheiro para investir, não. A gente também pega esses recursos e tenta investir da melhor maneira. Nem todo aluno vai ganhar bolsa de iniciação científica, nem toda aluna vai ganhar bolsa de iniciação científica. Então, a gente vai ter que ter estratégias para bem selecionar com essa visão de ter mais gente fazendo isso. E muitos programas não têm bolsa, tá, gente? Eu oriento num programa que orienta pessoas que estão trabalhando, só pessoas que estão trabalhando, e esse programa não tem bolsa, tá? Então, nem todo programa tem bolsa. O malabarismo que as universidades tiveram que fazer durante o período do Bolsonaro foi um negócio extraordinário. Eu não sei como é que algumas universidades conseguiram permanecer abertas. Foi uma maluquice. Você veja que a gente tinha que escolher entre pagar o guarda para cuidar do patrimônio ou pagar assistência estudantil. Era um né? Ou. Agora, vamos ver, a gente não está a 1.000 ainda, gente, posso dizer, assim, a gente não está dizendo, não, agora a gente vai ganhar um monte de dinheiro, que nem o Alberto acha. Não está assim. A gente sabe que vamos ter uma perda. O pessoal, ó, convidado nosso hoje aqui, o Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. E Rafael, a gente brinca aqui, tem o Rocha aqui, o Rocha é advogado, né? Foi o cara, tiveram 2 advogados que visitaram Lula todos os dias, quando o Lula estava preso, o Rocha é um deles. A Márcia é física, né? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
E o Eustáquio é um demógrafo privilegiado que mora na Lagoa Rodrigo de Freitas, aposentado do IBGE. A gente sacaneia aqui, já temos umas piadas internas aqui. Uma das piadas internas, Rafael, é que quem faz o discurso econômico de Lula é o Rocha, né? O Rocha, ele é contra a autonomia do Banco Central, ele é contra juro alto, ele é contra empresário, é contra mercado financeiro. Ele é um cara que vem... Não, ele é contra. Ele é um cara que vem do antigo Partido Comunista, então ele tem todo aquele negócio, sabe? É soviético, incrustado nele. Não, o Rafael, o Alberto exagerou. O único defeito do Rocha é ficar apoiando o Putin. É esse que é... Não, ele já mudou, porque agora o Lula apoia a Ucrânia. Então o Rocha já vê a Ucrânia com bons olhos aí. O Eustáquio pediu a palavra, eu achei que ele fosse relativizar tudo que o Alberto falou, mas ele piorou. Porque é o seguinte, eu não apoio o Putin, de maneira nenhuma, eu não apoio o Zelensky, é diferente. Justo, estamos bem alinhados nessa questão, o Zelensky é um picareta. O Eustáquio eu acompanho, porque eu me interesso, me interesso por demografia, porque para a economia é algo bem importante, né? Então, já acompanho dos vídeos, enfim, já tenho bastante interesse. E quanto ao comunismo, a gente pode olhar para a China, acho que o modelo deles é bem melhor que o soviético, é bem mais interessante a relação deles com os empresários, enfim, com a economia de mercado, né? Muito mais pragmático, muito mais atual, né? Tanto que está aí até hoje, e o soviético acabou. Olha aqui, o Rafael, ele sempre chama atenção, né, Rafael? Você, nessas suas inserções, né, públicas, você fala por você trabalha no Banco Central, você não fala pelo Banco Central, é um disclaimer importante, né? Exatamente. E, o Rafael, aqui, né, a gente sempre tem a polêmica. Na semana passada, a gente gastou muito tempo falando disso, sobre o Banco Central, sobre os juros. E seria legal que você falasse um pouco do regime de meta de inflação, da autonomia do Banco Central, como alguém que vê de dentro, enfim, alguém muito ponderado. Vale, eu conheço um pouco do Rafael, você fez graduação em economia, né, na Unicamp, e depois as pós-graduações suas foram na área de direito, então você transita pelas duas áreas com desenvoltura. Obrigado pela apresentação, né? Eu vi aqui que como eu pelo Zoom também estou usando da GV, não estou representando nenhuma das duas instituições que eu trabalho, né? Embora sempre que falo de Banco Central, eu sou um entusiasta da instituição, então eu tenho que dizer assim, eu sempre, quando era graduando, queria trabalhar lá, e é algo muito importante para mim, mas obviamente aqui não estou falando no nome da instituição, né? Bom, acho que o ponto de partida, né, regime de metas de inflação, do porquê que a gente o adota, né? Então, a grande questão é a seguinte, a gente, no final, a gente adotou, né, no Plano Real a gente chama um regime de bandas cambiais. De alguma maneira, o Banco Central se comprometia a uma paridade com o dólar. O pessoal fala que é 1 para 1, mas não era bem isso, né? Ele variava um pouquinho. E essa foi a maneira que a gente, com relativo sucesso, saiu de um regime de inflação altíssima, que muitos consideram hiperinflação, para uma inflação civilizada. Nunca tivemos uma inflação de mais de um dígito ao mês desde que o Plano Real está em operação. Isso é uma conquista para a sociedade brasileira. Mas o fato e não foi só no Brasil, que esses regimes de câmbio fixo, semifixo, eles caíram porque tinham um diferencial de inflação, tudo mais, era insustentável, né? A gente sabe que, e assim, falando do caso brasileiro, durou 1 ano a mais do que deveria para garantir a reeleição do Fernando Henrique. É importante pontuar isso também. Não é à toa que nos primeiros dias do segundo mandato cai. E o que se adota? O grande problema é o seguinte: se o país não tem não se compromete a dar uma estabilidade para o câmbio, o que vai garantir a confiança na moeda, né? Veja, o pessoal cita muito assim, Estados Unidos só adotou regime de metas de inflação nos últimos anos e tinha câmbio flexível. Gente, desculpa, isso desqualifica debate. Estados Unidos é Estados Unidos. Adoraria que o Banco Central do Brasil tivesse o raio de manobra do Fed, seria fantástico. Não temos moeda conversível, nossa moeda não é moeda reserva, infelizmente não temos nenhuma dessas vantagens, né, privilégios exorbitantes dos Estados Unidos. Então, adotamos o regime de metas de inflação como hoje, se a gente olhar no G20, a maioria dos países adota.
né? E qual que é a ideia? Bom, a gente tem uma taxa de câmbio flutuante, então o dólar vai seguir a oferta e demanda do mercado. É óbvio, não é uma flutuação que a gente chama de limpa. O Banco Central intervém, porque, óbvio, se o dólar varia demais, isso compromete o objetivo, né? A inflação pode estourar, pode comprometer a estabilidade do sistema financeiro, pode comprometer outros objetivos. Mas adotamos desde 1999 o regime de metas de inflação. E qual que é a ideia desse regime? Bom, o Banco Central analisa a inflação corrente e a expectativa que se tem para a inflação futura. E se essa inflação estiver acima da meta, por exemplo, né, o Banco Central tem que fazer, de alguma maneira, com que a inflação convirja por uma meta. E o instrumento principal não é o único, mas o principal que se fala é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Banco Central, usada para as operações compromissadas, desde 2021 para os depósitos remunerados do Banco Central, né? Ela é referência para as linhas de redesconto do Banco Central são referenciadas em Selic, uma boa parte da dívida pública também é referenciada em Selic. Então, esse é o principal instrumento de política monetária. E aí entra uma questão que eu vejo no debate muito desqualificada, porque as pessoas confundem a todo momento o que é o papel do Conselho Monetário Nacional e o que é o papel do Copom, Comitê de Política Monetária. Bom, quando o regime de metas foi instituído, ele foi instituído por um decreto, o Decreto 3088, ou seja, presidente da República que coloca, né, que estabelece a norma disso daí. E quem vai estabelecer a meta? É o Conselho Monetário Nacional, que é composto ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministro do Planejamento, Simone Tebet, e presidente do Banco Central do Brasil, atualmente Roberto Campos Neto. Quem pode propor a meta é o ministro da Fazenda, né? Então, ele sempre foi assim. Na época do Bolsonaro mudou, porque a gente teve o Ministério da Economia, mas, enfim, eram duas pessoas no Ministério da Economia, o Paulo Guedes mais um secretário, né? Mas, em geral, era isso. Tá? E o Banco Central persegue. E quem vota nessas coisas? Então, as pessoas também jogam muito nas costas do presidente do Banco Central do momento. E tem a ver com o fato da autonomia ser uma conquista recente. Por que isso daí? O pessoal fala assim, Roberto Campos, eu juro. Gente, o Copom é um colegiado. E os votos, ninguém é obrigado a seguir o presidente do Banco Central. Então, assim, é um voto, lá são 8 diretores, mais o presidente do Banco Central, que votam para taxa de juros. São 9 votos, né, Rafael? 9 votos. E se a gente olhar, assim, mesmo se se a gente tirar o presidente do Banco Central e acompanhar as últimas decisões, é a diretoria colegiada que tem, enfim, que tem votado na mesma direção do presidente do Banco Central. Mas o que acontece? Como a gente não tinha autonomia formal, a prática, desde o segundo governo Fernando Henrique, era o quê? Era a gente ter um presidente do Banco Central e diretores alinhados com esse presidente. Tanto que é prática comum, embora não esteja na legislação, é engraçado isso, né? É que nem seguir lista tríplice quando não tem obrigação na lei. É prática comum se consultar o presidente do Banco Central por nomes para a diretoria. Por quê? Fernando Henrique II, Armínio Fraga, Lula, Henrique Meirelles, Dilma, Tombini, Temer, Ilan, Bolsonaro, Roberto Campos Neto. Então, eles indicavam toda a diretoria, e, em geral, o presidente acabava aceitando. Com autonomia formal, isso muda, tá? A gente não precisa, mas nunca houve essa obrigação. Mas como o presidente do Banco Central, em geral, coincidia com o mandato do presidente da República, ele acabava colocando uma diretoria alinhada. Por isso que a gente vai olhar também os votos, né? Não tem tanta divergência no Copom, claro, pela própria sistemática. E é o Copom que tem votado para taxa de juros. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, a taxa de juros está alta. Concordo plenamente, 13,75% é muito alto, tá? Eu não gosto de taxa de juros altas. Digo assim, como investidor eu até gosto, mas assim, como cidadão, enfim, realmente é um problema para a economia brasileira. Não dá para a gente negar que os juros são estruturalmente altos. A gente não pode também desqualificar o debate fingindo que o problema não existe, tá? Então, assim, eu também não gosto. A questão o que acontece? O Brasil, assim, o regime de metas, ele pode ser criticado por diferentes razões, mas ele garantiu, entre 1999 e 2022, uma inflação média de 6,4% ao ano. É alta se a gente comparar com um país desenvolvido, é alta se a gente comparar com países emergentes com regime de metas mais consolidados, né, como Chile, os países da Ásia que adotam, enfim. Mas para a nossa história é excepcionalmente baixo. Isso dá previsibilidade econômica, né? Quando eu falo com meus alunos assim,
Se todo mundo tivesse certeza que a inflação ia ser 100% ao ano, todo ano, isso não seria um problema. Os agentes já iam incorporar isso e está tudo certo. O problema é que a inflação alta ela se torna mais volátil. E isso adiciona um elemento de imprevisibilidade econômica muito elevado, né? Então, não é à toa que inflação baixa é algo desejável. E como que funciona o regime de metas? As pessoas também têm as pessoas focam muito nos canais relativos à demanda, que realmente, porque juros inibe demanda. Então, se a demanda está muito aquecida, né? Ou seja, no fundo se o PIB está acima do potencial dele, isso vai gerar ou inflação ou déficit externo. E veja, Estados Unidos pode sempre jogar para o déficit externo, a gente não tem essa alternativa, né, quando se compara com os Estados Unidos. E aí a ideia é, bom, suba os juros, as pessoas, adiam decisões de consumo e investimento porque elas preferem aplicar o dinheiro, ou quem vai tomar crédito, deixa de tomar crédito. Esse é um canal importantíssimo do regime de metas de inflação. Então, significa que se não tem PIB acima do potencial, e eu já adianto para vocês que desde 2016 nosso PIB está abaixo do potencial, o que muda é o quão abaixo ele está, tá? Mas sempre esteve abaixo. Então, não tem como, não faz nenhum sentido aumentar juros. Aí eu falo assim, gente, desculpa, isso é livre-texto do regime de metas. O pessoal também desqualifica muito o debate entrando nessa questão. Tem um canal que é o canal do câmbio. Taxa de juros mais alta faz com que as pessoas, né, em vez de se endividar aqui dentro com uma taxa de juros que está mais alta, se endivide lá fora e traz dólares. Outro caso é o não residente, prefere vir aqui para ter o rendimento mais elevado. Então, acaba tudo mais constante, taxa de juros mais alta contribui para apreciar a taxa de câmbio. Isso significa importações mais baratas, também contribui para diminuir a inflação, né? Tem gente que até fala que o nosso regime de metas tem esse problema que ele depende muito desse canal. E eu acho que isso deve ser discutido, os limites do regime de metas, mas não acho que, enfim, não tem nada aqui que é sagrado, né? Assim, a não ser o respeito às instituições, que eu acho que isso não dá para a gente abrir mão. Agora, tem um canal também importantíssimo das expectativas, e esse eu vejo o pessoal minimizando demais. Eu falo, gente, se a gente olhar como funciona, se a gente olhar a expectativa de longo prazo dos agentes, ela é bem aderente com a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. E aí o pessoal fala assim, mas o que a expectativa é relevante? Simples, quando os agentes renegociam o contrato, fazem projeções de longo prazo, eles vão incorporar o que eles esperam ter de inflação. Então, se a inflação está aderente com a meta, isso é importante, dá previsibilidade, né? E no momento que as pessoas incorporam em seus contratos essa inflação esperada, ou seja, acaba virando uma profecia autorrealizadora, porque acaba trazendo para cá. E aí, enfim, temos todos esses canais, e aí o pessoal fala assim, né? O debate de hoje em dia mas a inflação atual teve como origem um choque de oferta. O pessoal usa muito inflação de custos, inflação de demanda, eu acho meio ruim essa nomenclatura, mas é um choque de oferta no sentido que combustíveis estão caros no mundo inteiro, não tem nada a ver com o Brasil, né? Tem a ver com uma guerra externa e tudo mais. Alimentos estão caros no mundo inteiro, a Ucrânia é importante produtor de alimentos, mas não é só isso, tem a ver muito com a retomada, e cadeias globais de valor tiveram um desajuste durante a pandemia. Por quê? Hoje em dia a produção é internacionalizada. Se um país tem um surto de Covid para tudo, não é só naquele país que parou, outro país que importa componente para também. Então, teve muitos gargalos de pandemia, e isso, evidentemente, acabou aumentando a inflação. Num primeiro momento, 2020, como a economia global contraiu de uma maneira muito violenta, esse efeito foi eclipsado pela contração da demanda. Mas quando tem uma retomada, e a retomada a partir de 2021 ela é muito forte, ela é muito consistente, inclusive no Brasil, tanto que no final do ano passado, por exemplo, pela primeira vez a gente voltou ao PIB real que a gente tinha em 2013. Né? Então, assim, não que seja grandes coisas também, né? Uma década estagnado, mas enfim, a gente não estava nem isso conseguindo e conseguiu. Há uma pressão inflacionária muito séria. Aí o pessoal fala assim, bom, inflação de custos não se combate com alta de taxa de juros. Veja, isso é uma visão bastante limitada do que é o regime de metas. Por quê? Claro, se o Banco Central avaliar que aquele choque de demanda, de oferta, que é o que a gente teve agora, ele vai se dissipar, ou seja, é um choque temporário, né? Então, que ele não vai contaminar todo o índice de preços, realmente o que faz sentido é acomodar isso daí. Agora, se ele contamina o resto do índice, aí temos um problema de segunda ordem. Então, no fundo, a grande chave é entender se esse choque de preços vai contaminar ou não.
Então, hoje, por exemplo, o que a gente ouve é assim, mas a inflação no Brasil está em 5,77% no acumulado em 12 meses. Para o padrão mundial é baixo, tá? A gente tem bancos centrais aí com inflação bem mais elevada, bancos centrais, eu digo assim, de países que são bem consolidados no regime de metas, como Chile, por exemplo, com inflação mais alta, Estados Unidos também está com inflação mais alta. Só que se a gente olhar como a gente conseguiu chegar nessa inflação, é algo muito precário. Por quê? O principal para se conseguir foram subsídios eleitoreiros de combustíveis adotados nos últimos meses do governo Bolsonaro. A gente tem no terceiro trimestre deflação seguida em 3 meses no índice. E aí, assim, gente, é de péssima qualidade por quê? Vamos lá, subsidiar combustível, além, claro, é eleitoreiro, né? Ele fez isso no terceiro trimestre, não é à toa, olhando para as eleições, inflação. Bom, Roberto Carlos sabe melhor do que eu. A inflação gera impopularidade. Ele, obviamente, sabia que se a inflação não caísse, ele tinha 0 chance de reeleição. A chance dele, ele tentou, ele foi um candidato competitivo o tempo todo, né? Muito por conta disso. Baixou. Qual que é o problema? Primeiro, Petrobras com menos capacidade de acumulação. O Brasil tem saldo positivo nas contas de combustíveis. Saldo comercial diminui. Mais do que isso, aí vamos analisar, né? Eu não sou contra subsídio per se. É progressivo ou regressivo? Eu sou de esquerda. Para quem é de esquerda, um subsídio que seja progressivo, que vá para a base da pirâmide, faz algum sentido. Gente, desculpa. Quem tem carro tende a estar mais acima da pirâmide do que quem não tem. Então, é um subsídio regressivo. Custa caro para as finanças públicas, está sendo compensado, né, via tributação. Então, ele também tem um problema fiscal aí. E se a gente pensar em termos de incentivo, veja, a gente está falando de transição para a economia verde, está incentivando o uso de combustível fóssil. É uma catástrofe isso daí. Só que isso fez com que o IPCA caísse, então 5,77. Só que se eu olhar para o resto do índice, o que eu vejo? Algo extremamente complicado, né? Então, por exemplo, se eu olhar os núcleos do IPCA, núcleo significa o quê, né? A gente também fala isso, às vezes a gente esquece. O núcleo do IPCA é eu tirar aqueles itens que variaram muito para cima ou muito para baixo. E veja, combustível, obviamente, variou muito para baixo, né? Tiro aquelas coisas que são extraordinárias. Eles estão entre 7,7 e 8, alguma coisa, que é um patamar bem menos confortável. Se eu olhar a inflação de bens não comercializáveis, ou seja, um choque que começou em transporte, em combustíveis e alimentos, que são bens comercializáveis, já impactou todo o índice, já está tudo na faixa de 7%, 8%. Se eu olhar os subitens, a gente vai ver alimentos pressionados, óbvio, né? Transportes, que é o item que tem combustível, está com deflação. Então, assim, é uma inflação. Se eu olhar para o índice cheio, ele não mostra algo que está muito mais perigoso do que tem aqui. É uma inflação que já contaminou, infelizmente. Tal. Então, de alguma maneira, isso demanda uma política monetária restritiva, ou seja, taxa de juros acima do nível... A gente fala o seguinte, tem taxa de juros neutra, né? Então, hoje o Banco Central estima algo em torno de 4% real, ou seja, 4% acima da inflação. É uma taxa que nem acelera, nem desacelera a inflação. Então, teria que ser algo acima disso. Tecnicamente, isso é obviamente questionável, não é ciência exata. Tanto não é ciência exata, que o Banco Central do Brasil usa um modelo que vários bancos centrais usam também, né, que aqui chama Samba, lá fora o nome é DSGE, aqui eles abrasileiraram e tal, mas é um modelo usado pelo Banco Central. Se fosse algo totalmente de vamos rodar o modelo e decidir, não precisava ter Copom. Põe o modelo solta o resultado e o Banco Central solta a taxa de juros no dia seguinte. Faz assim, a meta para o ano é tanto, quanto tem que ter de juros? Tem o Copom por conta disso, né? Então, não é exatamente uma ciência exata, embora precise de um modelo. O modelo tem que ser parâmetros públicos, tem que ter comunicação. Gente, eu acho que democracia pressupõe prestação de contas. Agora, para finalizar aqui na questão da autonomia que o Roberto Carlos falou. Bom, tem um debate amplo. A gente aqui só foi ter autonomia em 2021, o pessoal fala assim, tinha muita autonomia operacional na época do Fernando Henrique, na época do Lula. É verdade. Só que o risco de que o presidente do Banco Central fosse demitido sempre gera ruído. A gente teve tanto em 2006, Banco Central perseguindo uma meta de inflação abaixo da meta de verdade, tinha uma meta oficial, o Banco Central estava perseguindo abaixo, dá para ver pela taxa de juros, quanto no começo da década de 2010, em alguns anos, se via que o Banco Central estava perseguindo o teto da meta.
dava para ver isso daí, ex post, a gente conseguia verificar o que ele estava perseguindo. E veja, e tinham coisas do tipo, né? Tem eleição, durante a eleição não sobe juros, e de repente acaba a eleição, os juros sobem. Tecnicamente não mudou nada. Então, era uma autonomia bem mitigada. Veio esse regime de autonomia. E o que a gente... Uma consequência direta, ano de eleição, as taxas de juros longas ficavam muito mais voláteis, né? Eu sei que é difícil explicar a consequência disso, mas, assim, resumindo bem, era a sociedade brasileira tendo juros mais altos para garantir uma inflação, o contribuinte brasileiro pagando mais juros à dívida pública. Veio a autonomia, a gente ainda está no começo dela, né? Ironicamente, ela vem desde 2001, 2021, e são 2 anos que o Banco Central, 2021 e 2022, o Banco Central estourou a meta. E esse ano aqui, se a gente olhar as expectativas, são de que o Banco Central vai estourar novamente, tem uma chance muito pequena de atingir a meta. Não chega a ser uma situação de descontrole inflacionário, a gente está falando de uma inflação que se ficaria em torno de 5%, 6%, não é diferente do patamar que a gente teve no regime de metas, mas é acima da meta de inflação. E aí as pessoas falam assim, mas espera aí, eu votei no Lula, né? E eu falo, eu votei no Lula com toda a convicção e não tem nenhum problema de falar nisso. Eu votei no Lula para ele executar um programa e ele está amarrado por um Banco Central autônomo. Gente, completa bobagem. Por quê? Quem dá... Veja, se a gente olhar a lei, e aí eu falo, vamos só olhar como que é a lei da autonomia, lei complementar 179. O objetivo fundamental do Banco Central é a estabilidade de preços. Objetivos, não sei como, subsidiários, são, né, sem prejuízo desse objetivo, ele tem outros, e são 3. Estabilidade e eficiência do sistema financeiro, claro, se uma alta de juros, por exemplo, ela pode quebrar o sistema financeiro, o Banco Central tem que fazer uma análise aí, né, enfim, não faz sentido, quero inflação baixa a todo custo, nem que isso quebre o sistema financeiro, não tem nenhum sentido. Diminuir volatilidade no nível do produto, e veja, isso é muito bonito em termos de técnica legislativa, por quê? Um país que tem previsibilidade de inflação, que o Banco Central é inconsistente, significa que em algum momento ele vai deixar a taxa de juros muito alta, a inflação vai estourar, vai incentivar a economia demais, e aí depois, no segundo momento, ele vai ter que pegar e dar uma pancada nos juros para cair a taxa de juros. E isso vai aumentar muito a volatilidade, ou seja, um Banco Central que tem uma consistência maior nas suas políticas diminui. São mandamentos bem harmônicos. E, por fim, o fomento ao pleno emprego. Note que é o fomento, não o Banco Central não é agência de fomento, mas nos objetivos dele, né, contribuir para que isso ocorra também é um objetivo secundário. E no parágrafo 2º, no artigo 2º dessa lei, coloca quem determina isso é o Conselho Monetário Nacional, né? E que isso é importante? Veja, o Lula acabou de entrar, toda a diretoria foi indicada pelo Bolsonaro, né? Agora, no mês que vem, ele vai ter a possibilidade de indicar 2 diretores que estão com o mandato vencendo, ele pode prorrogar ou pode indicar 2 novos, né? Então, assim, você falar, mas espera aí, ele vai ter 2 votos em 9, então não vai conseguir realizar a política dele. Aí que eu falo, pessoal, gente... É o Conselho Monetário Nacional, onde o governo tem maioria. Governo recém-eleito pode mudar a qualquer momento a meta de inflação. A meta de inflação é uma resolução do Conselho Monetário Nacional, não é cláusula pétrea da Constituição. Ela pode ser a qualquer momento revogada e trocada por outra, né? E quem dá essas diretrizes gerais? É o decreto. Então, temos um decreto, que é o 3088, o presidente da República fala, bom, quem propõe a alteração da meta? Ministro da Fazenda. Então, a todo momento pode ser trocada, existe um debate sobre se faz sentido ou não, tá? Já adianto, minha posição faz sentido trocar a meta? Faz, porque a meta de hoje é completamente fora da nossa realidade. A gente tem um problema que a meta de inflação é para ano calendário, ou seja, até 2023 o Banco Central tem, a meta é 3,25, o teto é 4,75, que é algo muito ambicioso, muito pesado de ser atingido, né? Até porque eu falei, como eu comecei, falei assim, essa inflação que a gente tem de 5,77, ela engana. Ela é uma inflação garantida à custa de subsídio de combustível, ou seja, de um jeito muito insustentável. Ainda o índice a gente vê muito mais lentamente caindo o núcleo, caindo essas medidas. Então, a qualquer momento pode ser, esse é um debate importante que existe, e aí o que eu falo para as pessoas é o seguinte, a escolha política fundamental é determinar a meta de inflação. Isso é um governo que vai decidir o quanto... Veja, ele tem que prestar conta para os seus eleitores do qual a inflação que ele está desejando, e aí, enfim, a discussão técnica se o Banco Central der um choque na taxa de juros, a gente vai ter um problema no mercado de trabalho muito rápido, a economia vai entrar em recessão, mas a inflação vai convergir mais rápido. Se o Banco Central for mais gradual na queda de taxa de juros, a gente vai ter menos impacto no emprego.
essa é uma escolha fundamentalmente política, tá? E acho que aí sim. E o governo atual tem um instrumento, ele não precisaria nem... Veja, decreto Lula faz a qualquer momento, né? Propõe mudar a meta, Haddad pode fazer a qualquer momento. Não tem nenhum rito muito difícil para se fazer isso. Não depende nem de legislativo, então é bem mais simples do que parece. Agora, a partir do momento que eu escolho uma meta, a meta tem que ser seguida. Veja, o Copom vai fazer o quê? Aí eu vejo as pessoas falando assim, os juros estão altos. Tá, o que você quer? Você quer que os juros baixem para o Banco Central perseguir uma meta que não é a meta de verdade? Olha o precedente que você está criando. Você está dando a prerrogativa do Copom, e esse Copom não no começo do mandato, não vai ter maioria de gente do governo, escolher quando e como seguir a meta. Olha o absurdo que as pessoas estão propondo. Então, assim, basicamente, eu estou querendo pressionar o Copom para criar um precedente para o Copom seguir a meta quando ele achar que tem que seguir. Quando ele acha que não tem que seguir, ele não precisa seguir a meta. Gente, isso vai dar ruim. Isso não é institucionalmente não é inteligente, né, a gente fazer isso daí. Se a meta é essa, eu também acho que é uma meta irreal. Muda a meta. Já tem várias pessoas do mercado financeiro propondo. E é porque o pessoal gosta de inflação mais alta? Não, porque as pessoas sabem que essa meta é uma meta irreal. Ela foi pensada lá atrás, num outro contexto, onde a gente estava, né, no auge da pandemia, a inflação naquela época não parecia um problema. Enfim, e agora a gente está numa outra situação muito diferente. E por fim, para finalizar, que eu sei que eu me estendi demais, esse papo assim, autonomia... Gente, desculpa, autonomia, a maioria dos bancos centrais de países avançados e emergentes tem, tá? Então, assim, não é uma jabuticaba nossa. Aí eu vejo gente citando, assim, o exemplo da Turquia, que é uma completa maluquice, porque a Turquia está com uma inflação de 50 e poucos % ao ano. Então, assim, desculpa, quando alguém cita a Turquia, ela está tentando ajudar o meu argumento, porque... né, além da... Enfim, na Turquia também a gente está tendo uma virada autoritária, que lá não é só Banco Central, né? O presidente da República não respeita nenhuma instituição. E, gente, instituições importam, tem ritos. Se a gente fica criando esse precedente de dar para o Copom esse poder tão grande, depois a gente não pode reclamar. E aí entra o governo eleito, o Copom fala assim, não vou seguir a meta, porque agora já foi decidido que eu não preciso seguir a meta. Agora, tem uma coisa também que eu vejo as pessoas... Tem gente que eu acho que não é isso que defende. O que eles querem, na verdade, é que o Copom persiga uma meta mais alta do que a meta oficial. E os próprios dirigentes do Banco Central se comprometam com isso depois. Veja, existe a possibilidade de demissão por insuficiência de desempenho no regime de metas. Estourar a meta, obviamente, é algo que pode vir a ser insuficiência de desempenho, né? Claro que o presidente do Banco Central vai tentar explicar por que estourou, tudo mais. Então, as pessoas querem, no fundo, assim, vai lá, segue uma outra meta. Quando dá ruim, eu jogo a culpa em você. Então, assim, me parecem duas soluções muito ruins. A gente pode qualificar o debate, o presidente da República recém-eleito tem toda a prerrogativa de mudar a meta de inflação. Vai gerar ruído? Vai. Mas isso daí, gente, também ter uma meta inatingível também gera ruído, porque ninguém sabe, no fundo, qual vai ser a inflação. Ter uma meta crível e atingível, e já adianto, acho que o nosso regime de metas tem um problema muito sério. A meta é desenhada para o ano calendário. E isso, quando a gente tem choque, significa que, às vezes, o Banco Central tem muito pouco tempo para fazer com que a inflação converja a meta. Lembre, política monetária leva de 9 a 18 meses para fazer efeito. Se leva muito tempo para fazer efeito, eu tenho que chegar em dezembro com a inflação convergindo, né? Aí você fala assim, mas, nossa, é uma falha fundamental. Por quê? Quando a gente colocou o regime de metas, não tinha autonomia. E era um jeito fácil de tornar o Banco Central accountable. Agora, com a autonomia, dá para a gente pensar em algo... Veja, os principais regimes de metas trabalham com horizontes mais longos. Se a gente for olhar a comunicação do Banco Central do Chile, que eu acho que na América Latina é o melhor que tem em termos de atingimento de meta, ele tem lá uma meta de longo prazo e fala, não estou atingindo. Se a gente olhar no longo prazo, ele atinge algo muito próximo à meta de longo prazo. Fala assim, bom, num horizonte de 2 anos eu quero atingir. Isso suaviza a flutuação no produto. A gente está maduro para ter esse debate aqui no Brasil. Aí você fala assim, quem que tem o poder de fazer isso? Decreto 3088, o presidente Lula. Por quê? É lá que estão os horizontes da meta de inflação. Fala, o Conselho Monetário Nacional vai decidir que a meta de tal ano é em tal data. É o presidente da República. Nada impede, por exemplo, que no decreto ele coloque a meta de longo prazo é tanto. Já adianto para vocês que eu acho que para o Brasil o adequado seriam uns 4%, algo em torno disso. 4% com alguma mais tolerância, delega ao Conselho Monetário Nacional fazer a sintonia de curto prazo, ou enfim, temos essa maturidade institucional,
Não tenho dúvida que, em termos de respeito às instituições, Lula está muito à frente do Bolsonaro, mas assim, muito à frente. E a gente poderia fazer isso trazendo confiança. Acho, sinceramente, que compramos um ruído desnecessário aqui no Brasil. A gente tem muitos problemas. Ontem eu estava vendo assim, a Miriam Leitão assim, mostrando tudo o que o governo fez nos 45 dias, e assim, claramente a gente vê que a gente está evoluindo muito. Agora, na economia, precisa dar uma azeitada nesse discurso, assim, porque eu acho que, né, isso está criando ruídos que não... E veja, em nenhum momento aqui falei que vocês precisam gostar ou não do Roberto Campos Neto. Ele tem um mandato até 2024, não gosta do presidente do Banco Central, pode pedir a demissão por insuficiência de desempenho, porque descumpriu meta 2 anos, só que aí tem um problema. Se eu peço isso e depois falo que vai seguir uma inflação mais alta, fica bem esquisito, né? Precisa ter um apoio do Senado também para fazer isso daí. Enfim, ou respeita o mandato e quando chegar daqui 2 anos, indica alguém que é alinhado com o seu projeto político. E, aliás, essa é uma coisa da autonomia que o pessoal também não está percebendo. As indicações não precisam ser da preferência do presidente do Banco Central, né? Agora que os mandatos são descasados, o ideal mesmo é que cada um coloque o seu. Se a gente olhar Banco Central consolidado, e todos eles têm essa coisa do mandato descasado, a gente vê divergências públicas e bem pesadas entre membros do equivalente ao Copom. Então, a gente vai... e isso é salutar numa democracia. Pessoas pensam diferente. Isso é normal. Bom, enfim, peço desculpa por me estender muito. Eu queria perguntar 2 coisas, Rafael. Uma é o seguinte, é impossível, na minha visão, uma economia funcionar com taxa de juros reais de 8% ao ano. Porque não existe investimento produtivo que garanta um retorno certo, né, e estável de 8% ao ano, e qualquer investidor que vai correr o risco de perder dinheiro e tal, ele vai preferir investir em 8% ao ano. 8% ao ano é mais que dobra o seu patrimônio em 10 anos, né? Então, se eu tenho 1 milhão de reais, em menos de 8 anos eu passo para 2 milhões, 4 milhões, etc. Então, assim, nenhuma economia funciona, ainda mais se uma economia está crescendo a 2%, 3% ao ano do PIB, você pagar um juros de 8%, né? Então, assim, para mim é absolutamente inviável manter uma taxa desse tipo. E mais inviável ainda é a gente imaginar que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, né? Então, assim, fica esquisito. A gente fala assim, mas por que o Brasil tem essa taxa tão alta, né? E aí, por exemplo, quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, você tem uma inflação aí mais ou menos de 6,5% e uma taxa de juros de 4,5%, ou seja, juros negativos. Em vários outros países, você tem uma situação de juros negativos. E você tem outros países que têm juros positivos, mas na faixa de 1%, 2%, 3%, eu acho que no máximo 4%. Então, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, como que você justifica essa taxa de juros tão alta no Brasil atualmente? E a outra, por que a reunião ontem do Conselho, porque nós estamos gravando na sexta, né, foi na quinta-feira a reunião do Conselho Monetário Nacional, por que não mudou a meta de inflação? Rafael, dá para juntar as ponderações do Eustáquio com uma coisa só que eu vou falar. Taxa de juros muito alta, etc. E aí você, né, eu acho que o presidente do Banco Central se comportou muito mal, grupo de WhatsApp, foto com político, mas ele é evidente que é bolsonarista. Então, o discurso político dizendo ele é bolsonarista, ele está capturado pelo mercado financeiro e quer prejudicar o governo Lula, por isso um juro tão alto. Então, você pode responder tudo juntando, né, a ponderação do Eustáquio com isso que eu acabei de falar. Perfeito, vamos lá, então. Acho que a primeira questão, assim, quando a gente fala, estamos com a maior taxa de juros real do mundo, bom, primeiro, né, taxa real de juros no Brasil, ela realmente é estruturalmente alta, isso não algo que aconteceu na gestão do Roberto Campos Neto, vamos ser, né, se a gente olhar o plano real como um todo, a gente tem taxas de juros reais
altas na maioria do tempo. Então, a exceção é ter taxa de juros real baixa ou negativa. A negativa a gente só teve mesmo no auge da pandemia. Então, assim, não é algo que aconteceu nessa gestão. O governo Lula foi um governo que o PIB cresceu 4,1% e a taxa real de juros era alta também. Então, se a gente olhar também, assim, não é tão direta essa relação. Agora, quando as pessoas colocam esse gráfico, elas se esquecem de que elas não estão comparando exatamente a mesma coisa. Bom, primeiro, eu sempre falo, não adianta a gente querer comparar país emergente com país avançado. Não somos Estados Unidos, não financiamos nosso saldo externo na nossa moeda, não temos essa coisa. Lá eles podem pegar e falar assim, quero desinflacionar, vou subir meu déficit externo, meu déficit de interações correntes e vou importar um monte de coisa. Não podemos fazer isso. Então, não vejo muito sentido em comparar com esse tipo de economia. Eu prefiro comparar com a economia emergente do nosso nível de renda. Então, vou comparar com o México, com Colômbia, que está mais ou menos na mesma faixa. Nem Chile, tá? Chile já é muito mais desenvolvido que a gente, a renda per capita deles muito maior, institucionalmente muito mais sólidos, tudo mais. E aí, quando a gente olha esses regimes de meta, a gente tem que olhar o seguinte, o México, por exemplo, está com uma taxa de juros na faixa de 10 e alguma coisa, 11, eles não usam índice cheio, eles usam núcleo. Então, no fundo, quando a gente está comparando nossa Selic de 13,75 com a inflação de 5,6, tanto a corrente quanto a esperada, não é exatamente isso que eles estão comparando no México. No México, eles estão comparando uma taxa básica da faixa de 11 com um núcleo que está em 7 e pouquinho. Né? Se a gente comparasse a nossa com o núcleo, porque boa parte dos bancos centrais usam núcleo de inflação, tá? A gente teria uma taxa Selic na faixa de 13, muito, com um núcleo na faixa de 8, muito. Então, continuaria sendo alta, mas assim, não é tão desproporcional. Eu falo isso porque assim, as pessoas saem comparando sem saber o que elas estão comparando, né? Então, assim, são coisas diferentes. E se eu olhar, a maioria dos emergentes vai adotar núcleo. Uma das críticas do nosso regime de metas é a crítica ao índice cheio e não ao núcleo. De novo, acho que já temos maturidade. É curioso que o pessoal parou de falar isso, porque se a gente olhar para núcleo agora, aí fica pior o cenário. Em geral, né, as pessoas, quando tinham choque, falavam, o núcleo está muito mais baixo. Nesse momento, como o núcleo está mais alto, as pessoas desistiram de falar disso. Tá? Então, só tomar cuidado nesse aspecto de a gente não sair comparando coisas diferentes ou falar assim, nossa, o Banco Central Europeu, o Banco Central Norte-Americano. Gente, a gente não é, a gente tem que olhar para os emergentes. Eles têm o raio de manobra que a gente tem, eles estão sujeitos a choque que a gente tem, podem cair do jeito que a gente cai. Né? Agora, quanto à questão dos 8% reais, ou se for um pouco menor, tudo mais, toma cuidado que assim, a taxa Selic não é exatamente a base para a taxa de investimento. A taxa Selic é uma taxa overnight. Ela vai ser a base para formar uma curva de juros de longo prazo, isso é fato, mas ela não é a taxa de juros que o investidor vai olhar. E aí o que acontece? O Banco Central controla a taxa de juros curta. Se a gente tem uma incerteza na economia, a longa vai subir de qualquer jeito, o financiamento vai ficar caro. Então, assim, é verdade que uma taxa Selic alta, ela tende, tudo mais constante, a aumentar a taxa longa, tá? Mas se a gente sozinha, ela não vai fazer. Ou seja, se todo mundo está esperando a inflação alta, a taxa longa vai para o alto mesmo e não tem o que fazer, mesmo com a Selic baixa. Tanto isso que tem assim, previsões em situações excepcionais, Banco Central atuar no mercado para tentar mudar a taxa longa. Outros bancos centrais também fazem isso, tudo mais, que isso pode criar sérios problemas para a política monetária. Agora, esse 8% não é o estrutural da economia brasileira. A gente está falando de uma taxa de desinflação. Então, se a gente pensar, considerando os modelos lá do Banco Central, taxa de juros real em torno de 4%, que ele está falando o seguinte, olha, a gente não é que a gente vai adotar 8% sempre, a gente vai adotar 8%, alguma coisa assim, quando a gente tiver um choque, quando a inflação estiver muito alta, para a desinflação. Do mesmo modo, quando a inflação estiver muito baixa, vai adotar algo menor que 4% real. Né? Então, não é uma taxa que... A ideia não é que isso seja adotado sempre. É uma taxa de período desinflacionário. Aliás, choque inflacionário no mundo inteiro. Quanto à conduta pessoal do Roberto Campos Neto, assim, aí eu peço que vocês entendam, assim, como eu sou servidor do Banco Central, eu me sinto desconfortável de falar, acho que assim, vocês podem julgar na imprensa pelo que está acontecendo, mas o fato é o seguinte, até 2021, antes da autonomia, ele tinha status de ministro, né? A partir de 2021, ele deixou de ter esse status de ministro, inclusive o salário dele caiu bastante, foi de ministro ganha lá 30 e poucos mil, foi para 17 mil reais, mudou totalmente. E aí ele deixa de ter esse status de ministro e vira presidente do Banco Central. Então, assim, aí eu deixo para vocês
julgarem, porque eu trabalho na instituição, não acho adequado Tá, sair falando... mas tem uma coisa que talvez você possa falar, Rafael, que é o Banco Central ser capturado por quem ele tem que regular, pelo mercado financeiro. Então, alguns discursos na mídia dizem é como se o mercado financeiro desse um telefonema para o Banco Central e o Banco Central define a taxa de juros. Entendeu? Passa essa impressão. Claro. Bom, eu posso falar, sou servidor de carreira no Banco Central, passei por concurso e, assim, não tenho grandes problemas com a taxa Selic do jeito que ela está. Eu falei, eu tenho problema com a meta de inflação, mas com a taxa Selic, dado que a meta é essa, a gente segue a meta, né? Então, não sei, eu posso garantir para vocês que o sistema financeiro não está me dando nada, tal. Tem essa discussão em todos os lugares, tal. Acho que o pessoal foca muito na determinação da taxa de juros, como se hoje o sistema bancário vivesse de taxa Selic, que também é uma visão que assim, já viveu lá atrás. Gente, hoje o sistema bancário não vive disso, o sistema bancário vive de outras coisas. Inclusive, uma receita importantíssima do sistema bancário dos grandes conglomerados é o quê? É administrar produto de investimento, né? Fundo de investimento, produto estruturado e tudo mais. Quando a Selic vai para o alto, isso cria um problema para os bancos, que eles não conseguem vender esses produtos. Por quê? Todo mundo fala assim, para que eu vou investir num negócio mais arriscado se eu posso ficar no Tesouro Direto? Se a gente olhar os grandes detentores da dívida pública selicada hoje, não são os grandes bancos. Sabe quem é? Fundo de pensão. E aí, assim, o pessoal vai falar assim, bom, quando a Selic fica bem baixinha, vai ter problema para fundo de pensão fechar a conta e bater meta atuarial. Né? São os aposentados de maior renda que estão complementando. Então, assim, é um pouco... Basicamente, você está dizendo é que a esquerda não está entendendo nada do que está acontecendo. Você está dizendo isso. Não é isso não, Roberto. Por Não, exemplo, porra! vamos pegar. Olha só o que ele está dizendo. Vamos Você pegar está indo na Selicada, está dizendo a Selic alta é ruim para os bancos, só que a esquerda só está dizendo que a Selic alta é boa para os bancos, porra! Ele está dizendo o contrário. Não vão colocar a questão desse tempo. É o seguinte, um dos maiores críticos da situação atual é o André Lara Rezende, que é um cara que entende. É um cara que entende que Pô, cara, cá entre nós, o que rola no mercado é que o André Lara Rezende, o que rola é boato, tá? Eu tô falando que é vídeo, é boato. Enriqueceu com informação privilegiada de todos os planos que ele participou no governo. E depois que ele esquentou dinheiro em Londres. Tá? E hoje ele está falando isso, é o que rola no mercado, tá? É boato, é o que rola no mercado, que hoje ele está falando isso para ser ouvido. Todo mundo quer ser ouvido. Eu quero ser ouvido, você quer ser ouvido, todo mundo quer ser ouvido. Se a gente for trabalhar com fofoca do governo, nós vamos assim, a fofoca que tem é que o cara sai do Banco Central, sai do mercado financeiro ganhando 500, 600, 700 mil reais por mês para ir ganhar 17 mil do Banco Central. Isso aí é um negócio que, sabe, você pode contar essa história para outro. Para mim, não. Dizer que não tem, o Banco Central, o mercado não influencia no presidente do Banco Central, conta a outra. Né? Eu não falei isso, vocês não deixaram não. É o Alberto que está sugerindo isso. Então é o seguinte. O que eu estou dizendo é que a esquerda não está entendendo o que está acontecendo na autonomia do Banco Central. Quando você fala de esquerda, certo? Você generaliza também, certo? O Haddad é um cara de esquerda, é o ministro da Economia, ele não está fazendo o que você está falando aí. Né? Então, eu acho que há uma realidade, né? O Brasil vive uma democracia, esse debate todo se estabeleceu aqui, ele foi todo torto, mas ele, no meu entender, foi necessário, certo? A gente tem uma democracia de pouca idade, né? E a gente precisa passar por esses processos, né? Não tem vaca sagrada, como o próprio Rafael falou aí, não tem vaca sagrada, taxa de juros não é vaca sagrada. Aliás, quando você fala que ela é estrutural, isso é um problema, porque uma taxa de juros estrutural desse jeito, ela eu diria, inconstitucional, porque ela não está cumprindo o comando constitucional que está lá no artigo 3º. Falar que é institucional é forçar bastante. Eu estou aqui usando uma linguagem figurada. Está lá escrito na Constituição o quê? Que o Brasil, obrigação do Estado brasileiro, qual é? Está lá escrito. Né? Então, eu li o texto do Bekovic, que o Lênio replicou, tudo mais que você está se referindo. Mas, assim, escute. Forçação, mesmo que a taxa de juros real já caiu do artigo 192 pelo próprio Lula. Rafael, fala o seguinte, não pegue esse detalhe, esqueça esse detalhe. Estou dizendo o seguinte, o que eu quero me referir é o seguinte, é que o Estado brasileiro tem um programa constitucional para cumprir. Certo? E todo mundo tem que correr atrás disso, inclusive o Banco Central.
Perfeito, Então, vamos lá. Mas é só fazer uma Constituição menor que vai ter menos coisa para cumprir. Você sabe que os países que mais cumprem a Constituição são países com constituições pequenas. E os países que mais descumprem são com constituições longas. Isso é uma coisa absolutamente arbitrária. Deixa sem entrar vamos fazer no uma mérito. reforma constitucional para deixar a Constituição do jeito que o Banco Central quer. Não, Luiz Carlos, não quero negar, não. Mesmo porque é o seguinte, como eu sou burocrata, a nossa função não é questionar o mandamento, é seguir. Nossa Constituição também fala em erradicar a pobreza. E a gente está vendo o Brasil de volta no mapa da fome, mesmo que ontem o próprio Haddad falou, estamos gastando muito mais do que a gente gastava com Bolsa Família e a fome surgiu. E qual é a causa principal disso? Porque o mercado de trabalho já voltou pré-pandemia. É inflação. Então, assim, é um pouco simplista olhar essas coisas. Se a gente não tiver um regime de inflação baixa, pessoas vão voltar para a pobreza, vão ficar na insegurança alimentar, e isso também está na Constituição. Então, não é tão automático assim. E mesmo assim, juros altos são um problema? Concordo com vocês. Será que uma política econômica errática, eu não tenho dúvida que vai ou ter inflação mais alta ou juros mais altos. Então, assim, muita gente, eu me incluo nesse, defende para você ter juros mais altos, a política econômica precisa ser previsível. Né? Então, assim, colocar o debate nesses termos de não está cumprindo um mandato constitucional muito aberto, também acho que desqualifica. A gente pega um monte de coisa, e não sou que nem o Roberto Carlos, acho que a nossa Constituição está... Rafael, o que mais acontece nesse debate... Deixa eu só trazer um... Existem estudos bem bacanas. Só rapidinho, Rocha, eu mostrei para vocês. Quanto mais longa a Constituição, menos desenvolvido é o país. Na média, claro, estatística. Não, escute, mas isso é outra coisa, Roberto. É o seguinte, o que mais acontece nesse debate é a desqualificação. A impressão que se tenta transmitir em relação a quem critica o juro alto, em quem critica a autonomia do Banco Central, como se isso não fosse uma coisa legítima, né, da democracia, é que essas pessoas são irresponsáveis, querem que o Estado saia gastando e tal. E não é nada disso. O próprio Lula repetiu essa semana na CNN, e ele fez 8 anos de mandato de presidente da República com absoluta responsabilidade fiscal, e era um governo de esquerda. Então, dizer que o juro foi alto. Né? Então, é o seguinte, quando eu digo o seguinte, que há um programa constitucional a ser atingido, eu não estou dizendo que a gente tem que jogar fora os instrumentos, né, as ferramentas, os métodos que a boa ciência econômica desenvolveu para ajudar a atingir esses objetivos. Ao contrário, eles têm que ser aplicados da melhor forma possível para atingir o programa constitucional. É isso que eu estou dizendo. Eu creio que as pessoas responsáveis de esquerda pensam assim. Deixa eu só acrescentar uma coisa que tem a ver com o que o Rocha está falando. O Rafael mostrou que a taxa de inflação ela é um combo de muitos elementos que tanto precisa de um programa para tu fazer isso. Mas o remédio é um só, tá? Que é o controle da taxa de juros. E esse remédio é meio ruinzinho, porque se eu tirar agora o subsídio da gasolina, mesmo mantendo a taxa de juros alta, nós vamos ter um aumento da inflação. É isso que tu disseste também. Então, ele é um remédio que não resolve o problema. Não seria muito mais eficiente abrir a matriz, tá? Essa matriz que compõe a inflação, e atacar os indicadores individuais e ter como uma entrega para o governo, dizendo assim, olha, é isso aqui que tem que mexer. Porque com o meu medo de um remédio único, tá? Que esse remédio seja uma cloroquina, que foi a responsável, inclusive, durante os anteriores governos Lula, de não criar uma industrialização no país. Porque a taxa de juros mata a industrialização. Então, será que não dá para a gente mexer em elementos que compõem a inflação, ao invés de só dizer, não me importa o que, eu vou mexer na taxa de juros? Márcio, eu vou responder a sua pergunta, mas antes só vou fazer uma observação que o Luiz falou na questão fiscal, né, do mandamento constitucional, acho que eu não já tinha respondido. Eu concordo com você, Luiz. Primeiro que assim, né, eu acho que a questão fiscal ela se relaciona, acho que política monetária e fiscal tem que andar juntas, a ideia é que andem juntas, tal. Mas realmente eu não vejo nenhum. Lula tem credencial para responsabilidade fiscal muito melhor que o Bolsonaro, que não cumpriu o teto de despesas em nenhum dos anos. Começou em 2019, antes da pandemia, com a pandemia teve regras além, enfim, e fechou o ano fazendo superávit primário na base de jogar despesa para agora. Tanto que a gente teve que terminar o governo dele com uma emenda constitucional
para permitir, e o pessoal, assim, não é para permitir gastança, é para permitir que o governo conseguisse não ter um colapso total. Então, assim, realmente, nisso não tem problema nenhum. Aliás, não é só no Brasil, tá? É bem comum. Se a gente olhar Estados Unidos, olha governo democrata e republicano, os mais gastadores são os republicanos. É todo um discurso de ajuste que, assim, corta um monte de política social, mas estoura gasto militar, baixa tributo de rico e o déficit público explode. Se a gente olhar outros países, eu falo dos Estados Unidos, mas se a gente começa a olhar a Espanha também, os governos do PSOE são muito mais comedidos do que os governos do PP. Enfim, é bem comum esse tipo de padrão, né? Agora, a pergunta da Márcia do remédio único. Aí tem duas coisas. Uma é a questão do... Quando a gente tem... Primeiro, eu atribuo uma competência para o Banco Central e os instrumentos do Banco Central. Veja, todos esses instrumentos que você falou estão todos fora da esfera de competência do Banco Central. Então, assim, o Banco Central não tem muito o que fazer com relação a eles, né? Então, assim, a política, o que o governo faz para estruturalmente baixar a inflação é um elemento exógeno para o Banco Central. O Banco Central vai levar em conta, por exemplo, 2019, a gente teve a reforma da Previdência lá do governo Bolsonaro. É um ajuste fiscal e estrutural bem importante para a economia brasileira. Né? Assim, um dos poucos legados positivos do governo Bolsonaro. Poucos, porque, olha, é um negócio aí que bem complicado. E logo em seguida o Banco Central baixa a taxa de juros porque isso sinaliza um fiscal mais aliviado no longo prazo. Né? Reforma da Previdência, no curto prazo não faz ajuste nenhum, até piora um pouquinho, mas no longo prazo ela é bem importante. Então, assim, esse elemento, por exemplo, o Banco Central acaba levando em conta para fazer. Então, o primeiro ponto é o seguinte, não tem como eu exigir do Banco Central que aborde instrumentos que não são dele. Eu acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo é que boa parte dos instrumentos que visam a mitigar o nosso problema inflacionário, porque assim, a gente tem um problema de taxa de juros? Temos, mas também temos um problema inflacionário. Manter a inflação baixa numa economia como a brasileira é difícil, é caro. Tá? Então, assim, economia indexada demais, uma boa parte da indexação decorre de lei, não é de prática de mercado, tem uma série de coisas aí, institucionalmente está muito amarrado. Mas quando o pessoal muitas vezes defende, por exemplo, o problema alimentar, a gente precisa ter política de segurança alimentar, fazer estoque regulador, sou super a favor. Qual que é o problema? O alimento está caro, se eu for fazer estoque agora, ele vai ficar mais caro ainda. Então, no curto prazo, vários desses instrumentos, né, o estoque a gente tem que fazer quando o alimento está barato, e aí eu não deixo cair tanto o preço e monto o estoque. Quando ele fica caro, eu solto o estoque no mercado. Zeramos o estoque por fiscal de curto prazo, foi uma grande bobagem que a gente fez lá atrás. Mas para montar isso no curto prazo tem um preço. E fazer isso quando a gente tem choque vai piorar um problema que a gente tem. Petróleo, muita gente propõe, por exemplo, veja, eu sou entusiasta dos governos Lula, não tem jeito. Assim, economicamente, acho que a melhor coisa que a gente teve durante o período democrático, talvez o melhor da história brasileira, para ser bem sincero, acho que teve um pragmatismo muito bom. Um problema petróleo é uma commodity internacional. Varia na Bolsa de Chicago, super volátil, tudo mais. Repassar isso na economia brasileira, além do efeito dos preços terem que ser repassados, a gente viu politicamente o que isso acontece no governo Temer. A sociedade não vai tolerar. Ou, que seja, grupos de pressão com poder suficiente para parar o país não vão tolerar. De qualquer modo, não dá. Por outro lado, vender petróleo abaixo do custo é uma grande bobagem. E, gente, o custo que interessa é o custo internacional. Petrobras vende um bem que é comercializável. Para com essa história de querer fazer que ela venda aqui abaixo do internacional, sendo que não é um bem que vai... Né, não é um bem que vai ser... É algo regressivo, antiecológico, numa estatal que eu quero ver forte, porque... O pessoal também defende fazer a sangria na estatal, depois não entende o que querem privatizar. Né? Então, a estatal tem que ser forte para poder investir, se reposicionar. A gente discute transição de economia verde e tudo mais. Então, fazer um fundo para que a Petrobras, quando o petróleo estiver muito alto, a Petrobras vende um pouco abaixo do preço e quando o petróleo estiver muito barato, o fundo acabe compensando a Petrobras e isso amorteceria os efeitos as variações de curto prazo. Sou super a favor. Qual que é o problema? Quando a cotação está alta, né, assim, a ideia é guardar dinheiro para o fundo. Então, o momento inicial, isso gera distorções. Investir em aumento, a gente tem outro problema que é a eletricidade, né? A gente tem energia, em geral, um problema histórico do Brasil. A gente tem um descompasso muito grande. Vou investir. Só que no momento que eu invisto nessas fontes de energia, no primeiro momento é demanda. Estou estimulando demanda e isso tem um efeito inflacionário. Então, ainda que no longo prazo isso ajude, no curto prazo vai gerar alguma distorção.
Enfim, o ponto é, de um lado, você não é um instrumento para um banco central. Por que dão juros para o Banco Central? Porque no curto prazo é um instrumento mais fácil. Tá? O ideal mesmo seria fazer via fiscal, só que o fiscal, a gente sabe, o fiscal demora, tem Então, redutibilidade de salário do servidor. Então, dado que o fiscal não tem essa flexibilidade, ele é cheio de rigidezes e tudo mais, eu jogo para o monetário, que é o mais rápido. O mas ideal, se eu quiser, é o estrutural, mas o não é o Banco Rafael, Central. aí esse que eu acho que é o grande problema do Brasil hoje, que nós estamos no pior dos mundos, porque o governo que foi eleito e que fez uma série de promessas, ele está fazendo política fiscal expansionista, né? Aumentando o Bolsa Família com o recurso para os filhos, reajustando a tarefa a tabela do imposto de renda. Bolsa de mestrado e doutorado, a gente começou com esse assunto, aumentando. Começou. Gastar. Então, aumentou os gastos com educação, aumentou os gastos com saúde, né? É óbvio que são coisas fundamentais. A questão lá do acesso aos resolver a crise humanitária dos Yanomamis, né? E uma série de outras coisas. Então, qual que é a loucura que eu acho que está no Brasil hoje? É que o governo adota políticas fiscais expansionistas, que obviamente são inflacionárias, no sentido que vão pressionar a inflação para cima e não para baixo, e o Banco Central aumenta a taxa de juros, né, para evitar a inflação. Então, assim, é como se a gente tivesse um pé indo para um lado e o outro pé indo para o outro lado, né? E aí é o que o Haddad fala, que a gente precisa de harmonizar a política monetária com a política fiscal, o que não está acontecendo. Então, assim, se a gente ficar nesse processo, o governo vai estimular a política fiscal e o Banco Central vai controlar os juros, nós vamos estar no pior dos mundos, porque a economia não vai andar e a gente vai ter que pagar muito, muito mais juros. E aí, uma pergunta que você não respondeu, que eu tinha feito: por que você acha que o Conselho Monetário Nacional não mudou a meta de inflação ontem? É verdade. Não, no fundo, assim, tá? Quem tem a competência para alinhar essas duas políticas é o ministro da Fazenda, ele que propõe a nova meta de inflação, e no fundo, o arcabouço fiscal sai do ministro da Fazenda, embora tenha um ruído aí do BNDES querendo fazer isso, que é cá entre nós, estranhíssimo, né? Porque não é competência do BNDES propor política fiscal. Minha opinião é o seguinte: o pessoal, no fundo, a gente perdeu um mês de debate discutindo falsas questões. E aí, em vez de a gente discutir qual é a meta que a gente tem que ter para 2023, qual é a meta de longo prazo, quais ajustes no regime de meta que a gente podia fazer, a gente ficou discutindo se o Banco Central tem que ser autônomo ou não. É uma discussão legítima? Mas o governo não está... O governo está querendo revogar a Lei Complementar 179? Não. Então não vamos discutir para não perder tempo. Não gosto do Roberto Campos. O governo, então, está querendo propor a demissão dele, porque é o ministro da Fazenda que pode pedir, o presidente tem que concordar e depois o Senado vota. O governo está se articulando para isso? Não. Então também perdemos tempo. A gente perdeu um tempão discutindo falsas questões, e em vez de discutir qual é a meta que a gente começou a discutir dias antes da reunião do Conselho Monetário Nacional isso daí, né? Então, assim, acho que vem para frente, vem, mas a gente perdeu tempo, um tempo precioso, né? Assim, eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu não sou tão otimista quanto Roberto Carlos. Por quê? Eu vejo nesse governo Lula o sucesso, a nossa única chance de não ser derrotado pela extrema-direita, pelo fascismo, é o sucesso do governo Lula. E o sucesso do governo Lula na economia é essencial. E a fórmula do sucesso a gente não pode esquecer qual foi nos anos 2000. Tá? A gente tinha uma política econômica muito consistente. Tinha conflito? É óbvio que tinha conflito. A gente tinha ministro brigando a todo momento, a gente tinha o pessoal criticando o Meirelles. Isso é inerente, não dá para achar que não vai existir. E criticaram o presidente do Banco Central. Gente, isso é da vida. Democracia toda, ela vai existir, isso daí, isso não tem nada demais, né? Agora, a gente ficou em várias questões, as pessoas achando que o Lula ia revogar uma coisa que ele não vai revogar, e cá entre nós, assim como a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, foram presentes que o Lula ganhou para começar o mandato dele. Ele pegou uma terra arrasada em várias áreas, na ambiental, na questão de fome, mas esses dois foram presentes. Por quê? É muito caro fazer, politicamente, para a base do Lula, é mais caro ainda, e ele não vai mudar. Assim como quando o Lula entrou, ele não mudou várias coisas que as pessoas acharam que ele ia mudar, né? E algumas que as pessoas não esperavam, ele mudou.
Então, na minha opinião, foi isso. A gente perdeu muito tempo, a gente perdeu 20 dias num debate completamente nonsense, que não fazia... E aí, quando era para discutir o que era importante, ficou nos últimos dias. Aí falou, nossa... E assim, em vários grupos o pessoal falava assim, quando descobria que era um decreto que determina a meta de inflação, o pessoal ficava assim... Gente, desculpa, isso está desde 99. Você quer entrar no debate com esse grau de eu sei o que tem que fazer, você não sabe algo essencial desse regime desde 99, vai estudar um pouquinho antes de falar besteira, sabe? Não dá. Você fez... não, acho que era isso, Ah, legal, porra, muito bom, muito esclarecedor, viu? É uma pena, viu, Rafael? E a gente tem conversado, né? O pessoal que não sabe que se a coisa continuar nessa direção, bom, Rafael, eu não acho, eu acho que é muito fácil ser reeleito, tá? Só o Bolsonaro mesmo para não ser reeleito. Até a Dilma foi reeleita, né? Então, assim, é fácil ser reeleito. Né? Então, e a inflação, por mais que ela suba, não vai ter um descontrole absoluto, por mais que tenha erros. Então, eu acho que tem grande chance do Lula ser reeleito. A questão é que, pelo que a gente está conversando aqui, e eu concordo com todas as suas ponderações, a gente vai ter um crescimento meio ali, 1%, 2% ao ano, 1%, 2% ao ano, um negócio meio frustrante, digamos assim. Né? Eu acho que não volta no curto prazo, né? Nesse sentido, Bolsonaro, Lula é reeleito, mas com um crescimento frustrante. Né? E ele pode não ser frustrante, a gente tem conversado isso privadamente, se tiver uma reforma tributária, né, fantástica. Mas a gente sabe que também é difícil ter uma reforma tributária fantástica. Municípios, estados, setor de serviço, indústria, é complicado, não é simples, né? A gente assim, o PIB, o crescimento potencial do PIB brasileiro, infelizmente, está na casa de 2%. Essa é uma notícia ruim, mas assim, não tem muito como crescer hoje, sem nenhuma mudança estrutural, crescer mais que isso, sem gerar inflação, aumento de déficit externo. Né? O pessoal cita muito assim, mas no final da Dilma, gente, em 2014, o PIB já cresceu 0,5%, déficit em transações correntes explodindo e a inflação só ficava no teto da meta à custa de subsídio de energia elétrica, tanto que teve que subir no ano seguinte. Então, já não dava aquele modelo. Gente, modelos se esgotam, isso é normal. Agora, a tributária, assim, e a equipe, minha opinião pessoal é que de toda a equipe econômica, a tributária é uma equipe de excelência, assim. Se eles não conseguirem, ninguém consegue em termos técnicos, enfim. E essa daí subiria nosso crescimento potencial para uns 3%, alguma coisa assim, sozinha. Se for, claro, PEC 45 ou a 110, as duas teriam um potencial muito bom de elevar PIB potencial. Em termos de oferta, isso é o mais importante. Se a gente não tiver... E a gente fica muito nesse fiscal de curto prazo, a gente vai ficar discutindo mesmo. Se a gente está crescendo 1,5, podia crescer 2,5. Vai ser uma discussão muito pobre. Aliás, quando o José Eustáquio falou da expansão fiscal, eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Eu não sou tão pessimista. Por quê? Em grande medida, essa expansão fiscal desse ano é de problemas que já foram criados em anos anteriores e que tinham que acontecer. Tratar com maior realismo isso em termos fiscais faz muito mais sentido, porque não adianta nada você jogar um monte de despesa para o ano seguinte e tudo mais, e aí dá uma imprevisibilidade enorme. No fiscal, o que me parece problemático é não ter um horizonte a partir de 2024. Né? O governo vai prometer um novo arcabouço fiscal. Ele é simples, ele vai ter sucesso se ele for crível, né? Porque o teto de despesa cá entre nós. O pessoal falava que ia durar 20 anos, no fundo ele tinha lá um gatilho para no 10º ano mudar. Ninguém sério acreditou que ia durar 10 anos. E se alguém sério fala que acreditou, está mentindo, tá? As pessoas, no fundo, ele era para durar alguns anos e depois revogar. Pelo menos assim, não vejo como aquilo... Quem conhece finanças públicas sabe que não dá, na realidade brasileira, ia cair tanto que caiu, né? Acho que o que a gente precisa agora é de um horizonte, que no governo Lula tinha. No governo Lula a gente tinha um superávit primário, que a gente sabia da ordem de grandeza, ia ser 3% do PIB, que só foi flexibilizado na crise de 2008, porque naquele contexto era burrice manter o superávit primário em 3% do PIB. E Lula tem uma coisa, é pragmático, é muito esperto. Ele percebeu que naquele momento não fazia sentido, aquele residuário mudou. Né? O problema foi que depois do Lula a gente continuou insistindo em coisas que aí não faziam mais sentido. A gente já tinha se recuperado da crise de 2008 e ficou tentando numa fórmula que não fazia sentido. Enfim, acho que não tenho tanto... E com previdência basicamente equacionada, tem um problema dos militares que, infelizmente, né,
não vejo o governo resolvendo, mas a Previdência dos militares é um buraco, é um saco sem fundo, precisa ser reformada. Tem um problema de índice subnacional, o Paulo Guedes, em 2019, reformou a Previdência da União e deixou a de subnacional, cada um que lute para fazer sua reforma. Isso vai criar judicialização, imagina, cada município com seu regime próprio, cada estado com seu regime próprio, cada tribunal de justiça, isso vai dar uma bagunça ainda, né? Acho que seria desejável estender a reforma da União para os entes subnacionais, uma regra só, uniforme, e isso garante uma previsibilidade no longo prazo. Não sei, assim, no curto prazo não está na agenda do governo. Isso aumentaria o PIB potencial, não tenho a menor dúvida. Pois é, essas são algumas reformas que poderiam, que são importantes. Mas é claro que assim, eu não vejo descalabro fiscal, que eu vejo muita gente falando. Nossa dívida PIB está mais ou menos estável, né? A líquida por volta de 50% e muito, 60%, que é o que o Lula tinha quando ele assumiu em 2003, e a bruta por volta de 80%, né? E a diferença das duas, basicamente, é reserva internacional. Agora, Rafael, eu não acho que o Brasil volte nem tão cedo a ser grau de investimento, né? O que é importante, ser grau de investimento é importante. Não tenho dúvida. Nesse governo Lula não volta. Por melhor que ele seja, não volta a ser grau de investimento. Até porque, assim, a gente virou grau de investimento, primeiro, a gente deixou de ser insolvente externo, quitou as dívidas. Porque, assim, o discurso do Lula, né, que tem dívida externa, o pessoal olha e fala, ainda tem, mas no fundo o que ele quitou é dívida que tem carimbo de caloteiro, é dívida com a FMI, com o Clube de Paris, são dívidas que, se o país tem, você sabe que ele em algum momento deu default. Então, assim, quitou aquela dívida ruim, acumulou reserva, a situação externa estava bem confortável, inflação baixa, uma economia que distribuía renda, diminuía a pobreza, tudo mais, e com um horizonte fiscal muito previsível. Com aquele superávit primário, com aquela taxa de crescimento, a relação dívida-PIB caía consistentemente. O que a gente precisa de agora não é algo que vai reduzir a dívida pública para amanhã, é de algo que dê previsibilidade a longo prazo. No fundo, eu olho para esse país e sei para onde ele está andando. E hoje, infelizmente, no Brasil, a gente não consegue ter esse horizonte. Aliás, hoje, acho que desde o Dilma II, a gente está numa dificuldade de ter esse horizonte do que vai ser, né? O governo Bolsonaro, acho que é um ponto bem fora da curva, porque ele mesmo gerava as próprias crises. Então, assim, ele era um governo que vivia de crise, surfava em crise. Como você falou, a reeleição é fácil se reeleger. Às vezes eu fico assim na minha cabeça, às vezes assim, que sorte que o Bolsonaro era muito ruim, porque eu não ia aguentar mais 4 anos daquilo, porque era uma catástrofe para o país. Né, em termos de retrocesso em diversas áreas, né? Vocês estavam em Yanomami, mas era assim, mapa da fome, coisas assim muito triviais, a gente comprou problema para a gente. Sou mais esperançoso. Agora, enfim, acho que a gente precisa ter uma agenda de mais longo prazo mesmo, para a gente sair desse debate de ficar taxa de juros vai crescer 2, vai crescer 1,5 e tal. E assim, gente, esse ano aqui esquece crescimento econômico, independente do que o Banco Central fizer ou não, a gente já entrou numa economia esfriando, é algo entre o PIB cair 1% e crescer 1%. Mas é porque já entrou assim no ano, né? Não, já é de carregamento estatístico, não tem muito o que fazer. É catastrófico? É ruim, mas vamos lembrar que o primeiro ano do governo Lula não foi muito diferente disso, foi Selic nas alturas. O governo Lula, o sucesso dele foi, primeiro ano, um ajuste inflacionário muito importante, também tinha risco de inflação sair fora do controle, e novamente, como ele é esse gênio político, o terceiro mandato não vai conseguir à toa, né? Com inflação baixa, a desinflação veio muito rápido, e a partir daí veio o crescimento. Então, assim, é normal que o primeiro ano de governo seja um ano de ajuste, tá? Até fico surpreso que o governo Lula conseguiu a emenda constitucional de transição deu uma folga fiscal surpreendente para o primeiro ano de mandato, porque o primeiro ano de mandato costuma ser muito mais precário. Eu fiquei positivamente surpreso nessa parte. Acho que assim, ontem eu vi a Miriam Leitão falando, olha, o governo em 45 dias fez um monte de coisa, eu acho que agora falta o governo acertar essa questão econômica. Como eu disse, perdeu 20 dias à toa, mas enfim, a gente agora acho que está no... E o Haddad, eu sou entusiasta dele, já falo, tá? Acho que foi o melhor prefeito da cidade de São Paulo, gosto muito dele, acho que ele tem todos os requisitos para entrar nisso. Quem conhece a administração Haddad aqui em São Paulo sabe que hoje São Paulo tem dívida líquida negativa, graças ao ajuste que o Haddad fez lá atrás, porque isso fez com que a cidade conseguisse
ter condição de renegociar a dívida, porque a renegociação não era automática, né? Vivemos uma situação assim, quem mora em São Paulo sabe, a cidade nunca teve tão abandonada e a situação financeira nunca teve tão boa. Mas essa situação financeira veio graças ao Haddad. Então, não tenho dúvida que o Haddad não tem aquela visão empoeirada de que vamos gastar na economia, a economia vai reagir e tal. É um cara muito mais sofisticado que isso. Acho que agora a gente precisa, enfim, azeitar essa relação Banco Central, e Lula tem mês que vem, né, assim, para nomear gente alinhada a ele e não gente que, enfim, ele não precisa mais fazer o que ele fez no primeiro mandato. Com a autonomia do Banco Central, pode blindar gente alinhada a ele, e que aí no Copom vai brigar, fala assim, não, eu acho que dá para atingir essa meta de inflação com uma taxa de juros mais baixa que vocês estão falando. É normal ter esse tipo de divergência. Excelente, pessoal. Já estouramos todo o nosso tempo. Agradecemos ao Rafael, agradecemos todos nós. O objetivo era esse. Hoje falamos pouco. Bom carnaval para todo mundo, hein? Bom carnaval, gente. Fica aí, obrigado, Rafael. Fica aí. Obrigado, Rafael. Obrigado. Tem que sair. Obrigado pela atenção, gente. Tchau, tchau.